é a exceção da lei penal do tempo? Qual é a exceção do artigo 4º? Veja. Então, a tal exceção é chamada, veja, de extra-atividade da lei. Como assim, Tiago, extra-atividade de lei? De acordo com esse princípio, veja, que eu vou encontrar até no artigo 5º da Constituição Federal, vou deixar aqui para você bem discriminado, até o inciso, veja, o artigo 5º, para você dar uma olhadinha. E lá vai dizer que a lei penal ela não retroage salvo para beneficiar o réu. Ah, Tiago, então quer dizer que essa seria a exceção frente ao tempo do crime? Exatamente, seria a extratividade da lei. Né? A lei penal ela pode retroagir, certo? Para benefício do réu. Então esse já é um ponto que eu aconselho que você anote, certo? Porque as bancas costumeiramente gostam de querer causar confusão, só que você não vai cair nessa. Então, a extratividade da lei penal acontece somente em benefício. Beleza? Somente em benefício. Tranquilo? Veja, esse benefício ele é aplicado ainda que haja uma sentença condenatória. Veja, até em âmbito de execução isso pode acontecer. O benefício pode ser aplicado. A lei pode retroagir para beneficiar. Então fique atento com isso, certo? Fique atento quanto a isso. Então, aqui é interessante citar também o fator de que ocorre esse benefício de acordo com dois tipos de atividade que a lei pode seguir. Tiago, como assim dois tipos de atividade? Veja, a lei pode alcançar fatos anteriores, show, pode alcançar fatos anteriores e também pode alcançar fatos considerados aí posteriores. Pode alcançar aí fatos posteriores. Quando a lei alcança fatos anteriores, essa movimentação é chamada de retroatividade. É chamada de retroatividade. E quando ela alcança fatos posteriores, essa movimentação se chama ultratividade. Oi? Show, ultratividade. Então fique bem esperto quanto a isso, né? Eu tenho a retroatividade e a ultratividade, sendo dois movimentos aí que a lei penal pode seguir para beneficiar o réu. Então, resumindo esse balaio, essa conversa, a lei penal pode retroagir somente para benefício do réu. Esse movimento de retroagir é chamado de extratividade, certo? E pode acontecer para fatos posteriores ou anteriores, sendo a retroatividade ou ultratividade, beleza? Show de bola. Então aqui eu vou te passar uma explicação que você não vai errar mais questões sobre isso, beleza? Porque por vezes, né, as bancas gostam de fazer confusão relacionando isso aí, perguntando se seria ultratividade, seria retroatividade. Aqui você não erra, beleza? Aqui você não vai errar. Então observe o seguinte, trago para você aqui um exemplo A, certo? Exemplo A. No exemplo A, eu tenho um indivíduo chamado de Felisberto, certo? Felisberto, ele cometeu um crime na data, veja, de 5/10. Veja, de 5/10
do ano de 2020. Vamos lá, Felisberto, né, cometeu aí em 5/10/20. Show de bola, cometeu o crime. Com o decurso do tempo, houve, né, um momento aí do seu trânsito em julgado e tudo mais, beleza? Na data de 6, vamos lá, do 10, tem que ser criativo agora, do ano de 2023, show, houve aí o trânsito em julgado dele, toda a sentença, beleza? Eu tenho aqui essas duas datas. Na primeira data, a pena do crime que ele cometeu seria, exemplificando, tá? De 5 a 7 anos. É só um exemplo, tá? Cuidado. Nem estou definindo que crime ele cometeu. Eu preciso que você se atente apenas às penas, certo? E o movimento da lei penal. Então, veja. E aqui, certo? Nessa data, o crime, ele ficou um pouquinho, com a pena um pouquinho mais grave. Foi de 8 para 10 anos. Show? Então aqui, considerando o movimento da lei penal, primeiro ponto, o que é que você vai discriminar? Qual seria a benéfica e qual seria a gravosa? Então essa, eu vou até colocar em vermelho para discriminar bem com você. Então essa seria a lei benéfica, show? E essa aqui seria a lei gravosa. O movimento da lei penal, veja, observe, eu tenho aqui a data do fato, certo? E a data aqui final, onde houve aí o aumento da pena, beleza? Então, qual é o movimento que a lei penal faz? A lei penal, imagine que ela viaja no tempo. A lei benéfica, ela busca o tempo para poder cobrir aquela pena mais grave. Então, nesse sentido, essa lei benéfica teria de viajar para o futuro. Então eu pego essa parte circulada aqui e viajo no futuro. Vou para a frente para poder derrubar esta, certo? E Felisberto responder por essa pena. Se a lei benéfica viajou para a frente, no caso, então eu tive, certo, o fenômeno chamado de ultratividade. Se ela foi para frente, eu tenho ultratividade, beleza? O macete aqui, que eu aconselho você, sempre marcar as duas datas, as respectivas penas, define qual é a benéfica e qual é a gravosa, e a seta aqui vem, né, de B para G, certo? Saindo da benéfica para a gravosa. A lei benéfica derruba a gravosa. Então você só acompanha aí a seta, o movimento, se é para frente, se é para trás. Aí você define se é ultraatividade ou se é, veja, é retroatividade. Beleza? Então, continuando aqui, veja, eu vou trazer para você aqui, eu vou voltar para o slide anterior e vou modificar a situação para você aqui entender melhor. Então, veja, vou apagar aqui, vou apagar as respectivas penas, esta definição. Vamos lá, apaga aqui, apaga, 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 apaga. Continua sendo Felisberto, nome do camarada, continua cometendo crime. Só que aqui eu preciso que você se atente à seguinte situação. Aqui a pena, veja, ficou em vermelho, vai ficar em vermelho mesmo, tá? Aqui a pena é de 5 a 7 e aqui a pena é de 10 a 12. Veja. Então, no tempo do crime, ele tinha uma pena mais grave. E no tempo do trânsito, por exemplo, aqui, eu tenho uma pena mais tranquila. Eu diria que benéfica. Beleza. Então, a gente sabe que essa aqui é a gravosa. Show. A gente sabe que essa aqui é a benéfica. Identifiquei. A lei benéfica, veja, se você for definir aqui uma dica, um ponto, a lei benéfica que viaja. Como assim, Tiago? A lei benéfica é que viaja. Veja, benéfica pulou para a gravosa, matou a gravosa a pau. Se ela viajou para alcançar nesse sentido aqui o tempo do fato, certo? O tempo do crime, na verdade, quando aconteceu, veja, movimento de
retroatividade. Se ela foi para trás, a seta foi para trás, benéfico, show, seta para trás, quebrou o G, foi para trás, retroatividade. Beleza? Então aqui fica muito fácil de identificar se a lei fez um movimento de ultraatividade ou se ela fez um movimento de retroatividade. Então, nesse sentido, eu peço que você tenha atenção em relação a isso. Sempre é importante discriminar na questão, assim que eu digo, a data dos acontecimentos, que a banca sempre coloca, ela tem que colocar, data dos acontecimentos, show, as respectivas penas, você vai ver qual é a benéfica, qual é a gravosa. A benéfica viaja no tempo, derrubando a gravosa. Se ela viaja para trás, retroatividade. Se é para frente, ultraatividade. Beleza? Então a gente finaliza essa aula